Bem-aventurados sois quando vos insultarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta senão para ser jogado e pisado pelos homens, jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Vamos orar? Pai, te peço que neste momento o Senhor esteja conosco, abrindo os nossos ouvidos e corações para ouvir o que o Senhor tem para dizer para nós. Eu te peço, ó Pai, que com esta mensagem nós possamos lembrar que o Senhor é um Deus poderoso, que as palavras de Cristo entrem em nossa mente e que o nosso coração seja transformado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e que tem nos ensinado dia após dia. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado o Sermão do Monte. Semana passada nós começamos em Mateus 5, falando sobre as bem-aventuranças. E hoje nós vamos estudar sobre o que é ser bem-aventurado. Algumas perguntinhas para reflexão. O que é ser um cristão verdadeiro? Você se considera um cristão verdadeiro? Você consegue bater no seu peito e dizer: não, eu de fato sou cristão. Eu sou mesmo cristão. Pode confiar, eu de fato sigo a Jesus. Eu amo esse nome, eu amo ser cristão e eu amo Jesus Cristo. Mas a pergunta que fica é: será que é tranquilo sermos cristãos? É uma vida fácil? É a melhor coisa que existe, com certeza. Mas ao evangelizar você consegue dizer: olha, se torne cristão, que a sua vida se tornará muito mais fácil daqui para frente. Será? Em certo sentido, sim, porque você terá Cristo para auxiliar. Mas em certo sentido, não, porque o fardo vai ser maior e o trabalho vai ser maior. Será que o mundo acha legal nós sermos cristãos? Você acha que as pessoas por aí afora consideram os cristãos como ótimas pessoas e ficam felizes por conviver com pessoas cristãs? Algumas talvez sim, mas talvez a maioria não. Será que eles dizem: poxa, que legal que você é cristão, seguir a Jesus deve ser algo maravilhoso? Ou será que eles dizem: cara, por que você ainda é cristão? A igreja ainda existe? É tranquilo você ir para a igreja? Você ainda faz essas coisas? As pessoas ainda fazem essas coisas? Será que lá na Coreia do Norte ou na Índia eles dizem: olha, venha nos evangelizar, nós precisamos conhecer a Cristo, nós não vamos matar vocês, venham para cá? Ou será que lá eles dizem: saiam daqui, porque a gente não quer que vocês preguem o evangelho neste local? Será que no seu trabalho as pessoas dizem: nossa, como é bom trabalhar com um cristão? Porque afinal de contas, quando eu tento mentir e tento passar a perna no meu patrão, aquele meu amigo cristão chega para mim e diz: não faz isso, está errado, se arrependa de ter feito isso. Nossa, como eu amo alguém todo dia do meu lado, falando as coisas que eu tenho que fazer de certo e errado. Ou será que é o contrário? Talvez tenha lembrando de alguma situação parecida como essa. Jesus vai nos ensinar nessa passagem que se nós somos cristãos, de fato, nós temos 3 características, ou nós somos 3 coisas, por assim dizer. A primeira é que nós somos
e sempre seremos perseguidos. A segunda é que nós somos sal, e a terceira é que nós somos luz. É o que nós vamos ver nesta noite. Então, o primeiro ponto aqui é que, se você é cristão de fato, você é perseguido. Olha o versículo 11 e versículo 12 comigo novamente. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Como nós estudamos a semana passada, bem-aventurado não é ter muitas riquezas, não é ser alegre todo o tempo, não é ter muita fartura, seja de bens ou de alimento, e com certeza não é ser orgulhoso e rancoroso. Nós vimos que ser bem-aventurado é ser pobre de espírito, mesmo chorando, é ser humilde, é ter fome e sede de justiça, é ser misericordioso, limpo de coração, pacificador e ser perseguido por causa da justiça. Ou seja, a alegria que o crente busca é totalmente diferente da alegria que o mundo busca e que muitas vezes nós somos influenciados e que nós buscamos. Nós muitas vezes dizemos: o que eu busco na minha vida é uma estabilidade financeira, é o que eu quero e eu vou morrer para conseguir isso na minha vida. Mas Jesus vai dizer que bem-aventurado não é alguém rico, alguém farto. Bem-aventurado é um misericordioso, é alguém pacificador. Bem-aventurado é alguém que busca o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é uma pessoa bem-aventurada. É uma pessoa que faz as coisas em prol de outras pessoas. Mas existe então duas diferenças de pensamento que nós encontramos. Se você é cristão, então você deve ter o pensamento e o caráter de Jesus Cristo. Você deve fazer o que ele fez, pensar o que ele pensou e, obviamente, seguir todos os passos que ele andou. Ou seja, se nós somos cristãos de fato, nós temos o pensamento totalmente contrário ao pensamento que o mundo tem. E a pergunta que fica é: se existem dois tipos de pensamento, o pensamento cristão e o pensamento que está no mundo, como que pode ter paz e tranquilidade? Como que a gente pode andar junto, concordando em todas as coisas? No emprego, como que você pode dizer, quando você vê algo errado, e simplesmente deixar quieto, e não falar com aquela pessoa: olha, aquilo que você fez está errado, você burlou o sistema, você mentiu para o seu patrão, você fez um monte de coisa errada. Nós, como cristãos, temos uma mentalidade diferente da mentalidade do mundo, e é isso que Jesus disse ao dizer as bem-aventuranças. Olha, bem-aventurado não é a pessoa que faz as coisas como as pessoas acham que é ser bem-aventurado. Bem-aventurado é uma pessoa que faz, que segue e que é essas coisas que a gente acabou de dizer: pobre de espírito, uma pessoa que chora, uma pessoa humilde, uma pessoa misericordiosa, pacificadora. É totalmente contrário do pensamento que nós temos hoje. Mas talvez você pense: Samuel, aqui está dizendo que bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa de Cristo Jesus. Mas eu nunca fui perseguido. Eu nunca levei uma chicotada por causa do Evangelho. Eu nunca fui preso por causa do Evangelho. Nunca talvez ninguém me questionou sobre o Evangelho. Nunca ninguém disse para mim: nossa, você é cristão? Que diferente. Se nunca aconteceu isso com você, se nunca ninguém questionou a sua fé, se nunca ninguém te perguntou por que você é cristão, um comentarista vai dizer que de duas, uma: ou você é um péssimo cristão,
que não tem testemunhado de Cristo e não faz diferença, ou você não percebeu que as pessoas te perseguem e você é inocente ao ponto de não perceber isso. Todo cristão, ele é e deve ser perseguido. A diferença é o tipo de perseguição e o tamanho dessa perseguição. Talvez você nunca seja chicoteado, mas talvez alguém comece a questionar a sua fé, ou alguém comente sobre você, e muitas vezes mentindo, diga que por você fazer coisas boas, você está sendo uma má pessoa. Cara, você não deixa eu fazer isso errado. Nossa, como você é ridículo. Para de ser cristão. Jesus vai dizer que nós somos bem-aventurados se, quando nos insultarem e quando nos perseguirem mentindo. Ou seja, eles vão mentir sobre nós. Eles disserem todo mal contra nós. Talvez naquela roda de amigos do seu trabalho, quando eles tentam te mostrar algum vídeo pornográfico, e você responde: não vou ver isso. Eu não vou ver isso porque isso desonra o meu Deus. Eu amo o meu Deus e eu amo a minha mulher, eu não vou ver isso. Você acha mesmo que eles olham para você e dizem: nossa, olha que homem justo, de caráter? Não. Talvez eles digam isso na sua frente, mas por trás, provavelmente eles dizem: nossa, que ridículo, que absurdo. Aí, não vê pornografia? Nossa, que homem que não vê pornografia. Ou talvez em uma roda de mulher, quando elas te perguntam: por que você nunca fala mal do patrão? Por que você nunca fala mal do seu marido? Por que você não fofoca com a gente? E você responda: não, eu não fofoco, porque eu amo o meu Deus. E Deus odeia a fofoca. Eu não vou fazer isso. Você acha mesmo que elas olham para você e dizem: nossa, olha que mulher de caráter? Provavelmente na sua frente, mas por trás, talvez caçoem de você. Nós somos perseguidos porque nós pensamos diferente. E é isso que Jesus nos ensina aqui. A única opinião que o mundo não aceita é a opinião de um cristão. Porque nós temos um pensamento totalmente diferente. E o que tem acontecido cada vez mais é que o cristão ele tem se ajustado ao pensamento do mundo, para poder ser aceito pelo mundo. O versículo 12 então diz que se nós somos perseguidos, nós devemos ficar tristes porque as pessoas caçoam de nós? Não, pelo contrário. Se nós somos perseguidos, nós devemos nos alegrar e exultar. Essas duas palavras é bem interessante, porque a palavra alegrar, ela tem mais a ver com eu alegrar no meu coração, eu ficar contente no meu coração. Mas a palavra exultar, ela tem mais a ver com você pular de alegria, você demonstrar essa alegria. E você demonstrar essa alegria não só para si mesmo, mas para outras pessoas também. Em que as pessoas começam a zombar de você: nossa, você é um cristão, nossa, que ridículo que você segue a Jesus. E você fica feliz porque a pessoa está te perseguindo. O cristão deve ser, cristão realmente é algo doido. Ele fica feliz porque as pessoas estão caçoando dele. Por quê? Porque estão caçoando por causa de Cristo Jesus. Eles estão zombando por causa de Cristo Jesus. Mas nós devemos tomar cuidado com uma coisa. Talvez você seja perseguido não por causa de Cristo, mas talvez porque você é chato, ou talvez porque você não é uma pessoa tão amorosa, talvez porque você vai todo domingo de manhã e bate de porta em porta, acordando os vizinhos para falar de Jesus. A grande diferença é que nós não devemos ser perseguidos porque nós somos chatos, porque nós somos rancorosos com as pessoas, porque nós queremos guerras com ela e apontamos o dedo na cara delas e dizemos que elas são pecadoras e etc e tal. Nós devemos sim fazer isso, mas com amor, com graça, sendo misericordioso e sendo pacificador. E assim, pregando o evangelho da forma certa, nós seremos bem-aventurados, porque nós somos perseguidos. Existem alguns textos que nos mostram
assim como ele diz aqui no final do versículo, que nós somos perseguidos, e devemos nos alegrar e exultar, porque a nossa recompensa será grande, e porque nós estamos no mesmo pacote dos profetas que antes viveram. Nós devemos nos alegrar porque nós teremos uma recompensa no céu, e a gente tem vários textos dizendo sobre o que é essa recompensa, ou como será essa recompensa, que nós receberemos uma recompensa, e a recompensa não é aqui na terra, a recompensa será no céu. Deus sim pode nos abençoar aqui, mas a bênção nos aguardará no céu, que outras versões dizem sobre o galardão, aquilo que nós receberemos no céu. Mas também devemos ficar alegres e nos exultar, porque nós fazemos parte do mesmo pacote dos profetas. Existem vários textos que dizem a respeito disso. Não precisa abrir comigo, mas lá em Hebreus 11, você tem uma lista enorme dos profetas que viveram pela fé e fizeram grandes coisas. Mas no versículo 2, Hebreus 11:2 diz assim: pois por meio da fé os antigos alcançaram bom testemunho. Foram homens que buscaram a Deus e alcançaram bom testemunho. Quem eram esses antigos? A gente poderia nomear cristãos homens de Deus que foram perseguidos, que muitas vezes foram tentados, mas mesmo assim continuaram buscando a Deus. A gente tem vários exemplos, por exemplo, Abraão mesmo, José, Moisés, Josué, Davi, sendo perseguido pelo próprio Saul, e Jó sendo caçoado, sendo zombado pelos seus amigos e pela sua própria mulher, por causa da sua enfermidade. Então nós temos, de fato, profetas que buscaram a Deus, foram perseguidos, mas se manteram fiéis. Mais para frente, Hebreus 11, 35 a 37, diz que alguns homens, tanto do passado e tanto do presente, eles foram torturados, não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. Olha o que ele continua dizendo: e outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões, foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Nós talvez não passaremos por tão grande perseguição como essa, mas existem cristãos que passam perseguição como essa. Mas sendo qualquer tipo de perseguição, nós devemos alegrar porque nós fazemos parte deste mesmo pacote. Tiago 5,10 diz que nós chamamos de felizes, de bem-aventurados, os que suportaram aflições. E ele vai dizer sobre o próprio exemplo de Jó: ouviste sobre a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Jó sofreu, mas porque ele se manteve fiel e se manteve paciente, Deus o honrou. E nós participamos dessa mesma aflição. De forma mais prática, trazendo para os apóstolos, eles mesmos, como nós já sabemos muito bem, sofreram várias perseguições. Mas olha que interessante que diz lá em Atos 5,41. Eles, os apóstolos, retiraram-se diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Eles saíram depois de serem julgados e então libertos por Gamaliel. Eles saíram de lá contentes porque eles foram presos por causa do nome de Cristo. Eles ficaram felizes porque eles sofreram por causa do nome de Cristo. O nome de Cristo então foi pregado. E Filipenses 1:29 nos ensina assim: de que por amor a Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Então o que Jesus está ensinando no começo do seu ministério aqui é que nós devemos ficar felizes e ser bem-aventurados porque estão nos perseguindo. Fique feliz porque te perseguem, porque você
receberá uma recompensa no céu, e você faz parte desse pacote dos profetas. Assim como eles sofreram, vocês também sofrerão, vocês também serão perseguidos. Mas nós devemos nos alegrar, porque nós buscamos a justiça de Deus. Nós devemos nos alegrar porque nós somos pobres de espírito, porque nós choramos, porque nós temos fome e sede de justiça, porque nós somos misericordiosos. E somos perseguidos por causa dessas coisas, e então devemos nos alegrar. Mas então ele continua dizendo que não somente somos perseguidos, mas completando essa ideia, que para mim esses dois textos não deveriam ser separados, dizendo que nós somos sal da terra. E olha o que ele diz lá então no versículo 13: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Parece que Jesus está mudando de assunto, mas eu creio que ele está continuando esse assunto sobre perseguição. Ele continua dizendo sobre as bem-aventuranças, e mais específico sobre essa questão de perseguição. Perceba aqui que Jesus ele não diz que nós devemos ser o sal do mundo, ou devemos tentar ser o sal do mundo, ou buscar ser o sal do mundo. O que ele diz? Vocês são, vós sois. Muitas vezes a gente prega assim: sejam o sal e luz da terra. Mas na verdade, se você já é cristão, você já é sal e luz da terra. Se você é cristão, você já é sal. Então não seja sal, você já é. Você se tornou cristão, você se tornou sal da terra. Mas ele diz que se o sal perder o sabor, ou perder as suas qualidades, tem como a gente salgar de novo? Alguns comentaristas vão dizer que naquela época de Jesus existia um sal em Jerusalém que perdia o seu sabor. Mas parece, e eu entendo assim, depois de até uma discussão com o Zé a respeito disso, parece que Jesus não está dizendo sobre isso. Parece que ele está dando uma hipótese aqui, algo que não existe. O sal não pode perder o seu sabor. É impossível o sal deixar de ser sal. E esse sal de Jerusalém, na verdade, é chamado de sal falso. É um sal que não é um sal verdadeiro. Então nós podemos interpretar esse texto dizendo que o sal é impossível de perder o seu sabor. Mas, e aí a hipótese que Jesus usa aqui, se perder o seu sabor, como que a gente pode restaurar? Não tem como restaurar um sal falso. Então o que a gente faz? Joga fora, joga no meio, e naquela época eles pegavam o sal e jogavam no meio do caminho, para ser pisado pelos homens. Os homens passavam por aquele caminho de sal. O que Jesus parece dizer aqui, e complementando com a luz, é de que é impossível um cristão deixar de ser cristão. Se você é cristão, é impossível você perder as suas qualidades. Se você é sal, é impossível você deixar de ser sal. Se você é bem-aventurado, é impossível você deixar de ser bem-aventurado. Se você agora é humilde, é misericordioso, é pacificador, é impossível você deixar essas qualidades. Você tem que continuar buscando essas qualidades, porque você já é sal. Mas muitas vezes nós pensamos assim, que é melhor a gente deixar de ser cristão, porque para ser amigo do mundo, por assim dizer. Mas é melhor você ser cristão e ser perseguido até o fim, do que deixar de ser cristão e simplesmente ser amigo do mundo. Se você fizer isso, pode ser de duas umas, como eu disse no começo, talvez você não seja cristão. E se você não é cristão, você será jogado fora e pisado pelos homens. Mas se você já é sal de fato, então salve. Existem muitas interpretações para o que Jesus queria dizer com esse tipo de sal. O sal,
ele era usado naquela época para 3 coisas: para temperar, para preservar uma comida, e o sal também era usado para purificar. O que provavelmente, que muitos estudiosos dizem, é que Jesus usa essa ilustração de sal, dizendo que nós estamos preservando o mundo. O sal, então, ele é usado naquela época para preservar o alimento, e nós, provavelmente, somos considerados como sal porque nós preservamos o mundo. Como preservamos o mundo? Como que a gente faz isso? Com as bem-aventuranças. Como que a gente preserva a maldade do mundo? Sendo misericordioso, sendo pacificador, sendo limpo de coração. É dessa forma que a gente preserva o mundo. Mas se a gente perder essas qualidades, significa que talvez a gente nunca foi sal. Mas se você é cristão, a sua função é preservar o mundo. Mas Jesus também diz que nós somos luz. E como luz, que ele diz ali nos versículos 14 até 16, vamos ler? Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. Engraçado que quando Jesus estava pregando esse sermão, ele estava em cima de um monte. Por isso que é chamado de o Sermão do Monte. E quando Jesus começa a pregar, eu fico imaginando Jesus falando assim: olha, vocês são a luz do mundo. Não tem como esconder uma cidade situada sobre um monte. E eu fico imaginando que talvez Jesus olhou para a cidade, e existia uma parte dessa cidade, que eu não me lembro o nome agora, mas é uma parte ali que ficava quase no mesmo nível do monte onde Jesus estava. E eu fico imaginando que talvez Jesus olhou para essa cidade, ou para a cidade ali, e disse: olha, não tem como a gente esconder aquela cidade. Ela de noite vai iluminar, e todos os que estão em volta vão ver aquela cidade. É impossível esconder, porque ela já é iluminada. Então vocês são como essa cidade. É impossível esconder vocês. Se vocês são cristãos, por causa da atitude que vocês têm, vocês são luz. Vocês são luz no meio dessas trevas. Mas ele também diz que não tem como também a gente acender uma candeia, acender uma luz e colocar debaixo de um cesto, ou na sua versão está dizendo alqueire. Esse cesto era um cesto, que Jesus está dizendo aqui do alqueire, era um cesto de 9 litros, que se colocava farinha, trigo, grãos ou outras coisas parecidas. E o que ele está dizendo é que não tem como se a gente quiser iluminar uma casa, o lugar correto para iluminar uma casa não é debaixo de um cesto, não vai iluminar nada. Ele vai ficar ali, até tem luz ali dentro daquele cesto, é até um cesto grande, mas não adianta de nada. Não adianta você querer iluminar o seu quarto, simplesmente virando e falando assim: eu vou colocar a luz debaixo da minha cama, porque aí eu vou iluminar o meu quarto. Não, o que você faz? Coloca no teto a lâmpada, coloca no lugar onde tem que colocar. Imagina se essas lâmpadas fossem debaixo da cadeira, a gente não ia conseguir nem se enxergar, você ia só ver sombra vindo no seu rosto. Mas ela precisa ser colocada no lugar correto. Não tem como você colocar uma vela, uma candeia debaixo de um cesto, tem que colocar no lugar para iluminar. Você tem que colocar ali no velador. O velador era um tipo de... Agora esqueci o nome. Mas era um tipo de local que você colocava as velas. Castiçal, isso mesmo, obrigado. E ele era preso na parede. E ele ficava na parede, ele saía para fora e fazia aquele castiçal, esse velador.
e você colocava essas várias velas para iluminar uma casa. E tinha que colocar no lugar correto para não ficar sombra. O que Jesus está dizendo é que nós somos assim como essa vela que é colocada no velador. Precisa ser colocada no local correto. Nós cristãos, nós iluminamos o mundo. Nós resplandecemos nesse mundo de trevas. É a mesma coisa, eu fico imaginando essa cena, né? Você está em uma reunião ou algo parecido e de repente chega uma pessoa, ou imagina a gente aqui reunidos e de repente aparece uma pessoa com um terno todo amarelo, marca-texto, e senta aqui na frente. Obviamente, quando eu estiver pregando, todo mundo vai ficar olhando e falar: nossa, quem que é esse cara? Esse terno amarelo fluorescente. Imagina se esse homem senta bem aqui na frente. Obviamente, a gente vai parar de prestar atenção em tudo que está ao redor e vai começar a comentar sobre esse terno amarelo dessa pessoa que está aqui. É a mesma coisa como nós, como cristãos. Se nós entramos em um recipiente, se nós entramos em um lugar, é automático, se nós formos cristãos de fato, que a gente ilumine. É automático que a gente entre em algum lugar e comece a iluminar os homens. É automático que eles comecem a comentar sobre nós. E é automático que talvez esses comentários não sejam comentários bonitos. E talvez eles digam: nossa, que luz forte. Nossa, que terno amarelo ridículo. Nossa, por que os cristãos continuam fazendo isso? Nossa, por que ele continua dizendo isso? Porque nós somos luz no meio de uma treva. E é automático que as trevas queiram apagar essa luz. Mas nós iluminamos este mundo. Jesus conclui então que se nós somos sal, mas mais especificamente se nós somos luz, nós devemos deixar que a nossa luz resplandeça diante dos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. De maneira estranha, se nós tivermos coragem de ser luz, as pessoas vão olhar para nós e vão começar a glorificar a Deus. Elas vão, talvez até mesmo depois de uma perseguição, ou talvez até mesmo de uma chacota, eles vão dizer: nossa, eu odeio o cristão e eu odeio aquela pessoa, mas ele faz coisas boas e ele honra o seu Deus. Nós podemos interpretar essa glorificação do homem talvez de três formas, né? Jesus não especifica aqui, mas a gente pode entender de três formas. A primeira é que os homens, mesmo não sendo cristãos, de alguma forma, olhando para nossas boas obras, glorifiquem a Deus. Então, mesmo não sendo cristãos, a hora que olham para algum cristão e a hora que olham, talvez ele ajudando uma velhinha a atravessar a rua, ou seja lá o que for, olham para uma situação dessa e dizem: olha, eu não gosto de cristão, eu persigo os cristãos, mas glória a Deus porque ele fez uma coisa boa. Glória a Deus por essa obra aí. Talvez. A segunda interpretação é que é possível que os homens se convertam por causa das boas obras e então passem a glorificar a Deus. E isso nós devemos buscar também, que as nossas boas obras possam ser um bom testemunho para que pessoas se convertam e passem a glorificar a Deus, assim como a gente glorifica. Mas uma terceira é que talvez Jesus esteja falando de algo escatológico, de algo no final dos tempos, em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Deus. E talvez, mesmo sendo condenados ali, eles vão glorificar a Deus, eles vão honrar a Deus, e talvez naquele momento eles se lembrem: nossa, na minha época tinha o Gil, e eu lembro que ele fazia boas obras, e mesmo que eu não seja cristão, mesmo que eu esteja sendo condenado agora, eu glorifico a Deus, porque Deus me mostrou através da vida do Gil, ele mesmo, mas eu já sou condenado. Existem essas três interpretações, seja qual for a interpretação certa, ou se todas estão certas, não sei dizer,
A verdade é que o cristão ele deve estar se preocupado com uma coisa: fazer boas obras para que os homens glorifiquem a Deus. O cristão ele deve estar preocupado em cumprir, em ser luz, em ser sal da terra, em cumprir o chamado de ser assim, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Quando isso vai acontecer, Jesus não explica aqui, mas nós devemos estar preocupados com isso. Então, nós não devemos nos importar se somos perseguidos, porque somos bem-aventurados nisso. Não devemos nos preocupar se vamos ter alguma recompensa por fazer boas obras aqui na terra. Se nós vamos ter alguma recompensa aqui na terra, porque a nossa recompensa será no céu. Não devemos estar preocupados se pessoas vão, a partir de agora, se converter ou não. Nós devemos estar preocupados em fazer boas obras, em ser sal, em ser luz, porque nós glorificamos a Deus. E dessa maneira as pessoas podem glorificar a Deus também. Ou seja, não fique triste, porque você é perseguido no seu trabalho, dentro da sua casa, na família. Fique feliz por isso, porque as pessoas estão reconhecendo, estão conhecendo quem é o seu Cristo. Mas talvez fique triste se as pessoas nem te perguntam por que você é cristão. Fique triste se você não tem sido resplandecido a sua luz. Fique triste se você não tem preservado o mundo da sua maldade. E se arrependa se você está parecido com o mundo. Mas seja sal, seja luz. Aliás, você já é sal e você já é luz. De fato você é cristão. Mesmo sendo perseguidos, Deus nos honrará porque somos sal e somos luz do mundo. Amém? Vamos orar?